tuned in. Eu aprendi muito cedo que uma menina pode ser punida por existir com a mesma intensidade com que um menino é aplaudido por isso. Cresci entre 7 irmãos como uma mancha de tinta sobre uma toalha branca, a única filha, a única presença que precisava ser contida, alisada, dobrada, costurada dentro de um molde estreito para que a casa não perdesse a compostura. Eu era a do meio, e talvez por isso tenha visto demais. Os mais velhos ganhavam licença para desafiar, os mais novos recebiam perdão por desobedecer, e eu, espremida entre as pontas, via o mesmo gesto mudar de nome quando partia de mim. Quando um deles gritava, era coragem. Quando eu elevava a voz, era histeria. Quando um deles corria enlameado pelos campos, era aventura. Quando eu fazia o mesmo, era ultraje. Quando um deles respondia aos adultos, era inteligência precoce. Quando eu fazia perguntas, era insolência. Achei que talvez eu estivesse imaginando coisas, e então comecei a testar. Repeti as palavras deles, copiei o tom, a risada, o modo de sentar, a irreverência, a curiosidade, o impulso de interromper, a fome de espaço. Dia após dia fiz de mim um espelho fiel, e dia após dia a casa me devolveu a mesma lição. Não importa o gesto, importa quem o realiza. Eles podiam ser livres. Eu precisava ser comportada. Eles eram divertidos, alegres, cheios de opinião. Eu era barulhenta, idiota, desobediente. Os mesmos comportamentos, reações diferentes. Foi assim que comecei a apodrecer por dentro, não de loucura, como depois disseram, mas de clareza. Há uma podridão específica que nasce quando uma criança percebe que a regra nunca foi moral, apenas domínio. Minha família era uma camisa de força com rendas. Não pode, não pense, não viva. Não, você não pode ir. Não, você não pode fazer. Não, você não pode ser. Minha mãe me apertava os ombros com dedos frios e chamava isso de correção. Meu pai falava em decoro como se decoro fosse um órgão que só as meninas precisassem carregar no peito. Meus irmãos, mesmo os que me amavam à sua maneira distraída, aprenderam cedo a usufruir da diferença. A liberdade deles exigia a minha contenção, porque todo pequeno reino precisa de alguém a quem apontar como exemplo do que não se deve permitir. Eu não aceitei. Nunca aceitei. E foi esse o meu verdadeiro crime. Eu ia mesmo assim, fazia mesmo assim, era mesmo assim. Eu subia onde não podia, lia o que escondiam, escutava atrás das portas, corria pelos jardins, fazia perguntas desagradáveis, ria alto, encarava nos olhos tempo demais, demorava em pensamentos que não me haviam sido autorizados. Cada movimento meu parecia arrancar um fio da tapeçaria da casa, e eles me olhavam como se eu própria fosse o rasgo. A palavra veio antes em doses pequenas. Difícil, nervosa, estranha, excêntrica, imaginativa demais, sem modos, quase masculina, inconveniente. Depois cresceu, ganhou carne, virou uma sentença inteira dita em tom baixo nos corredores para que eu ouvisse sem que precisassem me dirigir diretamente. Alice a louca. A louca. A menina da cabeça fora do lugar. A que vive em ilusões. A que inventa mundos porque não suporta o real. Era curioso, porque eu nunca achei o real insuficiente. Eu achava apenas brutal e mal arrumado, e tinha a inconveniência de apontar o sangue onde os outros insistiam em ver etiqueta. O coelho branco apareceu quando eu ainda era muito nova para chamar aquilo de metáfora. Não o vi como as crianças veem bichos encantados, mas como se vê uma rachadura na parede pela qual a casa inteira parece começar a vazar. Ele corria com pressa, sim, vestido com a pompa ridícula das urgências adultas, e carregava um relógio como quem carrega uma culpa. Seguiu porque entendi, mesmo sem compreender por inteiro, que ele fugia do mesmo mecanismo que me esmagava. O buraco não foi uma aventura, foi uma aceitação. Cair foi a primeira vez que o mundo não conseguiu me segurar pelos pulsos. Enquanto despencava, via estantes embutidas em terra úmida, retratos cujos olhos se moviam, frascos com líquidos translúcidos como órgãos conservados, talheres presos às paredes como se alguém tivesse jantado durante séculos no interior da própria ferida do mundo. Não havia música. Havia o som abafado do meu próprio corpo atravessando camadas de silêncio. Quando enfim cheguei ao fundo, o país das maravilhas me recebeu como fazem certos sonhos febris, não com encanto, mas com familiaridade. Ele parecia feito de tudo aquilo que me proibiam ser. Excesso, mudança, contradição, apetite, linguagem errada, lógica torcida, corpos que se recusavam a permanecer em uma única forma. As flores falavam com vozes pequenas e maldosas, doces como velhas tias à mesa do chá antes de envenenarem o assunto. O ar tinha cheiro de fruta passada, chá frio, sangue de nariz e terra escavada.
O céu não se decidia entre azul e hematoma. Eu crescia e encolhia porque esse sempre foi o meu modo verdadeiro de existir, ora grande demais para o espaço que me davam, ora pequena demais sob o peso do julgamento alheio. Dizem que bebi de um frasco e comi de um bolo. É verdade, mas não contam que cada mudança no tamanho do meu corpo obedecia a uma violência anterior. Eu crescia quando a raiva me lembrava que meu desejo de viver tinha dentes. Eu encolhia quando a vergonha entrava pela boca dos outros e fazia ninho atrás do meu estômago. O País das Maravilhas não me enlouqueceu. Ele apenas tornou visível a cartografia do que já acontecia comigo. A lagarta, enrolada sobre o cogumelo, perguntava quem eu era e soltava fumaça azulada que se insinuava pelas minhas narinas como se quisesse nublar, de propósito, qualquer resposta fácil. Quem é você? Não havia pergunta mais cruel. Eu era a única menina entre 7 meninos. Eu era o silêncio mandado. Eu era a pergunta proibida. Eu era a prova ambulante de que a educação das meninas não passa de um método de poda. Respondi que não sabia, e ela sentiu como se aquela fosse a única resposta sensata para alguém cuja identidade havia sido recortada pelas tesouras da família desde o berço. O chapeleiro e a lebre de março me ensinaram outro tipo de verdade, a de que a sanidade pode ser apenas um acordo coletivo entre pessoas igualmente violentas. O chá deles nunca terminava porque o tempo ali era uma carniça em decomposição, e as xícaras acumulavam resíduos escuros como se, em vez de bebida, servissem memória fervida. O chapeleiro falava aos saltos, ria fora de hora, fazia perguntas sem esperar resposta e enterrava a verdade dentro da piada como quem esconde faca em pão. A lebre tinha os olhos vermelhos de fadiga e uma alegria estragada que me lembrava certos parentes em festas, sorrindo alto demais para não escutar a própria infelicidade. Havia crueldade neles, mas ao menos não fingiam delicadeza para mascará-la. Já a rainha de copas eu conheci como se reconhece uma doença de família. Ela berrava, corta-lhe a cabeça, com a facilidade de quem chama criados para mudar uma cadeira de lugar, e todos tremiam, mesmo sabendo que raramente a ordem se concretizava. Foi então que entendi que o terror não precisa se cumprir com frequência, basta ser provável o bastante. A rainha era minha mãe amplificada até a monstruosidade. Era o rosto rubro de todos os sistemas que precisam ameaçar continuamente para manter mulheres e crianças no tamanho certo. Ao redor dela, o baralho inteiro se curvava, organismos achatados e submissos, símbolos humanos prontos a sangrar tinta em nome da ordem. Eu a odiei no mesmo instante em que reconheci sua utilidade no mundo. Ela era um mecanismo sem verniz, a tirania falando alto o que fora dali, a sociedade sussurra em porcelana e bons modos. Voltei do País das Maravilhas muitas vezes, ou talvez nunca tenha voltado de todo. Cresci por fora. Aprendi a vestir roupas mais apertadas nas mangas e mais largas na alma. Meu corpo atravessou a adolescência como um animal empurrado por corredores estreitos, quadris surgindo como uma acusação, seios como outra, sangue entre as pernas como sentença mensal de vulnerabilidade. Tudo em mim parecia confirmar o que eles queriam controlar. Não bastava que eu fosse mulher em formação, eu precisava parecer grata por isso. Sorri para quem me julgava, abaixei a cabeça quando útil, fingi docilidade em certos salões e mesas, não por conversão, mas por estudo. Obedecer um pouco ensina demais sobre o gosto que o poder tem. Vi homens jovens serem celebrados por insolência enquanto meninas aprendiam a converter inteligência em adorno discreto. Vi irmãos meus herdarem espaços que a mim seriam dados como favor temporário. Vi pretendentes me observarem não como pessoa, mas como projeto de submissão ornamentada. Vi minhas recusas se tornarem parte do diagnóstico. Nenhuma moça saudável fala assim. Nenhuma mulher equilibrada deseja essas coisas. Alice vive em um mundo dela. Sim, eu vivia. E o mundo deles fazia tudo para me empurrar de vez para lá. Quando adulta, minha liberdade foi realmente tomada. E isso talvez tenha sido o ato mais honesto que minha família já cometeu, porque deixou claro o que sempre quiseram. Não me corrigir, mas me domar. Medicaram-me contra minha vontade. Internaram-me contra minha vontade. Sempre contra minha vontade, como quase tudo em minha vida. Disseram que era para meu bem com aquela piedade endurecida que as pessoas usam para dourar violências irremediáveis. Levaram-me para um lugar de paredes limpas demais, corredores longos demais, cheiros esterilizados que tentavam ocultar sob cloro a presença persistente de urina, suor, medo e carne quieta.
Era um manicômio, embora o chamassem de casa de repouso, sanatório, instituto, qualquer nome que enfraquecesse o gesto brutal de trancar mulheres indóceis até que sua linguagem parecesse sintoma. Lá encontrei um exército de silenciadas, a que falará demais, a que não quisera casar, a que quisera estudar, a que sangrava fora do ritmo esperado, a que perdera filhos, a que gostava de outras mulheres, a que não gostava de homem algum, a que gritara quando devia agradecer, a que quebrara pratos, a que lera livros impróprios, a que continuará rindo depois do luto, a que parara de rir cedo demais. Chamavam tudo isso de loucura porque dar nome correto às coisas obrigaria o mundo a admitir que administra mulheres com o mesmo método com que doma cavalos difíceis. As enfermeiras tinham mãos firmes e olhares esvaziados pela rotina de obedecer ordens. Algumas me tratavam com uma delicadeza impessoal pior do que o tapa, outras com impaciência animal. Os médicos faziam perguntas como quem mede a profundidade de um poço onde não pretende cair. Você ainda vê coisas, senhorita? Esses mundos continuam? Ouviu vozes hoje? Eu poderia ter dito que sim, que via coisas, via perfeitamente, via a estrutura inteira de um mundo disposto a chamar de delírio qualquer mulher que enxergasse o mecanismo. Poderia ter dito que ouvia vozes, sim, principalmente as deles, repetindo por anos que eu era demais, errada, inconveniente, histérica, impossível. Mas eles queriam uma resposta convertível em laudo, não em verdade. Então eu mentia e dizia pouco, ou dizia demais de propósito, e aprendi a manipular o retrato clínico da minha própria mente como quem rearranja móveis em uma cela para ao menos escolher de que lado a luz vai ferir o olho. Os remédios tornavam meu corpo mais lento, pesado, viscoso. Havia manhãs em que minha língua parecia feita de algodão molhado e minhas pernas pertenciam a outra pessoa. O mundo era mais forte que meu corpo, sim. Eles conseguiram calar meus músculos, domar meus horários, dobrar meu apetite, atrasar meus reflexos. Mas não eram mais fortes que minha mente. Nada seria mais forte que minha mente. Nunca me convenceriam de que eu era louca do modo como diziam. O País das Maravilhas então deixou de ser refúgio intermitente e se tornou território permanente, não como fuga covarde, mas como decisão soberana. Se o mundo insistia em me colocar dentro da palavra louca, eu faria dessa palavra um reino. As paredes do manicômio começaram a rachar por dentro da minha visão, e entre uma fissura e outra, eu via o coelho branco correndo com chaves penduradas no colete. As enfermeiras tornavam-se cartas de baralho, achatadas pela obediência, andando de lado com bandejas que exalavam poções amargas. O chapeleiro aparecia às vezes no reflexo das janelas, mexendo os lábios sem som, e eu sabia que seus conselhos seriam inúteis e indispensáveis. A lebre de março mastigava correias de contenção como se fossem cenouras nervosas. A lagarta fumava no alto das luminárias, e sua fumaça transformava diagnósticos em insetos que se agarravam ao teto com patas microscópicas. O gato de Cheshire foi o mais fiel de todos. Surgia primeiro como um sorriso flutuando no metal do lavatório, depois os olhos, depois nada mais. Porque às vezes basta um sorriso para provar que ainda existe ironia suficiente no universo para impedir a completa derrota. Eles querem que você escolha entre mundo e mente, dizia ele. Escolha o lugar onde ainda pode nomear. Eu nomeei. Chamei de rainha o médico que decidia quem seria amarrada e quando, porque toda autoridade que deseja cabeças cortadas, ainda que simbolicamente, pertence à mesma linhagem do baralho ensanguentado. Chamei de chá as sessões em que tentavam arrancar de mim confissões clínicas em torno de uma mesa branca. Chamei de poções os remédios. Chamei de mudança de tamanho o efeito viscoso das drogas que ora me faziam desaparecer dentro da própria pele, ora expandir a consciência até o teto do quarto. Chamei de cogumelo o travesseiro fino onde afundava nas noites ruins. Chamei de bosque os jardins murados onde nos deixavam caminhar em círculo como animais domesticados. Não era ilusão, era tradução. O mundo deles nunca me pareceu menos absurdo que o meu. Ali, por exemplo, uma mulher podia ser despida da própria vontade, atravessada por correntes químicas, observada em sua intimidade, obrigada a sorrir para visitas que aprovaram seu encarceramento, e tudo isso ainda ser chamado de cuidado. Diga-me qual loucura compete com essa? Houve o eletrochoque, sim, e sobre ele não escreveram a verdade nos registros. Não há nada terapêutico em amarrar um corpo e acender dentro dele um relâmpago artificial até que os dentes tentem fugir pela gengiva. No instante em que a corrente me atravessou, vi o País das Maravilhas inteiro convulsionar comigo. As cartas queimaram nas bordas.
A rainha perdeu o rosto. O chapeleiro derramou chá preto como bile. O coelho deixou cair o relógio e dele saíram larvas luminosas. A lagarta se partiu em anéis de fumaça. E eu, no centro do clarão, compreendi que eles não queriam me curar, queriam me reduzir à obediência mineral de um objeto. Quando voltei, sentia gosto de ferrugem e saliva. Uma enfermeira me chamou de volta pelo nome como se eu tivesse viajado. Eu havia viajado, de fato, mas não para onde ela supunha. Viajei para o centro da minha recusa. Foi ali que decidi de uma vez. Viveria para sempre no meu próprio país das maravilhas, porque era o único lugar que me restava onde eu não precisava pedir licença para existir inteira. Não foi desistência do real, foi criação de um real respirável. Passei então a habitar os dois lados ao mesmo tempo. No lado deles comia quando mandavam, engolia o amargor, andava em corredores encerados, respondia ao mínimo, preservava o corpo onde ainda podia. No lado meu, as flores falavam, mas também escutavam. O coelho me guiava por túneis sob os pisos, a rainha gritava, mas eu já sabia que seus gritos dependiam do medo alheio para manter forma. A lagarta me lembrava que mudar de tamanho não é defeito, mas sobrevivência. O gato ria sempre que eu quase acreditava no diagnóstico deles. Os anos começaram a se empilhar como xícaras sujas. Minha família vinha menos. Quando vinha, trazia o rosto untado por uma culpa satisfeita. Ela está mais calma, diziam sobre mim, e eu queria rir, porque chamavam de calma o esgotamento induzido. Minha mãe envelheceu e suas mãos perderam força. Meu pai passou a falar comigo como quem visita um mausoléu que ainda respira. Meus irmãos trouxeram esposas e filhos, e eu via nas meninas pequenas o mesmo colar invisível de regras já sendo experimentado sobre seus pescoços. Talvez tenham esperado que eu implorasse saída, perdão, reintegração. Nunca ofereci esse conforto. Eu não pediria para voltar ao mundo que me chamava de louca apenas porque não suportava a clareza da minha desobediência. Deixei que acreditassem que haviam vencido sobre meu corpo, porque em certa medida haviam. Mas nunca cedi a eles o centro. A mente permaneceu minha, feroz, intacta nas partes que importavam. No meu país das maravilhas, fui rainha e ré, criança e velha, criatura diminuta atravessando frestas e gigante derrubando tetos com a cabeça. Fiz das lembranças da infância um bosque onde cada proibição pendia das árvores como fruto estragado. Fiz da casa da minha família uma mesa infinita de chá, com xícaras cheias de frases cortantes e pires cobertos de açúcar por cima do veneno. Fiz dos meus irmãos peças de um jogo que sempre favorece quem nasceu homem. Fiz do manicômio um castelo de cartas úmidas, prestes a ruir ao menor sopro de verdade. E fiquei. Fiquei porque ficar ali era melhor do que consentir em ser corrigida até virar uma das mulheres dóceis que aprendem a chamar mutilação de maturidade. Se isso é loucura, então a loucura foi o meu último ato de propriedade sobre mim mesma. Agora, quando o mundo me olha através das janelas altas do sanatório e vê apenas uma mulher parada, às vezes sorrindo sozinha, às vezes murmurando para o vazio, não imagina a vastidão do país onde vivo. Não sabe que atrás do meu silêncio há uma corte inteira, rios de chá escuro, florestas de cogumelos onde minhas perguntas continuam crescendo, gatos que desaparecem para provar que presença é mais do que matéria, cartas que sangram quando tentam me ordenar, rainhas decapitadas de poder pelo simples fato de eu não tremer mais diante delas. Não sabe que ali, enfim, não existe, não pode capaz de durar mais do que uma gargalhada. Não sabe que escolhi esse reino porque era o único lugar que me restava onde ninguém podia me convencer de que minha percepção da violência era delírio, de que minha resistência era doença, de que minha fome de vida era indecência. Eu sou Alice, a louca, dizem. E eu aceito o título como se aceita uma coroa feita dos espinhos arrancados do próprio peito. Porque no fim foi isso que me restou e isso me basta. Não um retorno, não uma cura, não o perdão da família, mas a posse inviolável do meu país das maravilhas. Esse lugar úmido, febril, grotesco, belo de um modo ferido, onde tudo que tentaram calar em mim ainda corre, fala, cresce, encolhe, remorde, resiste e vive.